Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora da Inteligência. Hoje vamos mergulhar no primeiro livro de Samuel, um dos textos mais fascinantes da Bíblia. Para entender essa história, primeiro precisamos entender o nome Samuel, que significa "o Senhor ouve". Esse nome é simbólico, pois Samuel foi um homem que ouviu a Deus e foi usado por ele para guiar o povo de Israel em um período de grandes mudanças. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro grande profeta dessa nova era. Mas o livro que leva seu nome não fala apenas sobre ele. Nele, acompanhamos a transição do governo dos juízes para o governo dos reis, começando com Saul, o primeiro rei de Israel, e depois com Davi, um dos maiores reis da história. Os eventos narrados acontecem entre 1100 a.C. e 1010 a.C., um período turbulento. Israel ainda não tinha um rei e era governado por juízes, líderes escolhidos por Deus para libertar o povo das ameaças externas. No entanto, os israelitas começaram a desejar um rei, pois queriam ser como as outras nações. Essa decisão mudaria tudo. E agora você vai conhecer essa história cheia de alianças, traições, fugas e batalhas que moldaram o destino de Israel. O desejo por um rei foi um marco na história de Israel. O povo não queria mais depender dos juízes e dos profetas. Eles queriam um líder militar e político que os governasse, assim como os outros povos da época. Samuel, já idoso, ficou triste com essa decisão, pois o governo humano substituiria a liderança direta de Deus. Mas o Senhor disse a Samuel que permitisse essa mudança, pois não era ele quem estavam rejeitando, mas sim a Deus como rei. Foi então que Deus guiou Samuel até um jovem chamado Saul, da tribo de Benjamim. Saul era alto, forte e imponente, exatamente o tipo de líder que o povo esperava. Deus ordenou a Samuel que o ungisse como rei. No começo, Saul parecia um governante promissor, liderou Israel contra os inimigos, venceu batalhas e conquistou a admiração do povo. Mas com o tempo, seu coração se afastou de Deus. Ele começou a desobedecer às ordens divinas, tomou decisões impulsivas e, por fim, foi rejeitado por Deus como rei. Depois da rejeição de Saul, Deus ordenou que Samuel escolhesse um novo rei. Ele foi até a casa de Jessé, um homem humilde da tribo de Judá, que tinha vários filhos. Samuel analisou cada um deles, mas Deus deixou claro que não escolhia os homens pela aparência, e sim pelo coração. Foi então que Samuel conheceu o mais jovem dos filhos de Jessé, Davi, um simples pastor de ovelhas. Deus mandou que ele fosse ungido rei, mesmo que ainda fosse um desconhecido e sem status militar. Por um tempo, Davi permaneceu em sua rotina de pastor, mas sua vida mudou completamente quando ele enfrentou o gigante Golias, um guerreiro filisteu que desafiava Israel. Com apenas uma pedra e sua fé em Deus, Davi derrotou o gigante e se tornou um herói nacional. A partir daí sua fama cresceu, e ele passou a servir no palácio de Saul, tornando-se um dos seus soldados mais importantes. No início, Saul gostava de Davi e o tinha como um aliado. Mas tudo mudou quando o povo começou a admirar Davi mais do que o próprio rei. Após uma vitória contra os filisteus, as mulheres de Israel começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Essas palavras foram como uma faca no coração de Saul. Ele percebeu que Davi estava se tornando mais popular do que ele, e o medo de perder o trono começou a consumi-lo. Além disso, o espírito do Senhor se afastou de Saul, e ele passou a ser atormentado por um espírito maligno. Sua paranoia cresceu, e ele tentou matar Davi diversas vezes. O único que continuava fiel a Davi era Jonatas, filho de Saul. Eles fizeram um pacto de amizade e lealdade, e Jonatas ajudou Davi a escapar da fúria do pai. Para alertá-lo do perigo, bolaram um código: Jonatas atiraria flechas e diria ao seu servo onde elas caíram. Se estivessem perto, significava que Davi estava seguro; se estivessem longe, significava que Saul queria sua morte. No dia combinado, Saul percebeu a ausência de Davi, e ao saber da justificativa de Jonatas, ficou furioso. Chamou seu próprio filho de traidor e até lançou uma lança contra ele. Jonatas então soube que Saul jamais aceitaria Davi vivo e deu o sinal para que ele fugisse. Davi precisou fugir para salvar sua vida. Primeiro, ele buscou refúgio na cidade de Nob, onde encontrou o sacerdote Aimeleque. Sem revelar toda a verdade, pediu comida e uma arma. O sacerdote lhe deu os pães sagrados e a espada de Golias. Mas um homem chamado Doeg, servo de Saul, viu tudo e usaria essa informação depois. Davi seguiu para Gate, uma cidade filisteia, onde foi reconhecido. Para escapar, fingiu estar louco e conseguiu ser expulso sem ser morto.
Depois ele se escondeu na caverna de Adulão, onde sua família e 400 homens desgostosos se juntaram a ele, formando um exército. Enquanto isso, Saul, consumido pelo ódio, ordenou um massacre. 85 sacerdotes de Nob foram assassinados por Doeg, junto com suas famílias. Apenas Abiatar, filho de Aimeleque, sobreviveu e se uniu a Davi. Davi passou anos fugindo pelo deserto, sempre um passo à frente de Saul. Em um momento crucial, ele teve a chance de matar o rei. Saul entrou sozinho em uma caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos ali. Seus aliados incentivaram Davi a atacá-lo, mas ele recusou. Em vez disso, cortou um pedaço do manto de Saul e, depois que o rei saiu, mostrou a prova de que poderia tê-lo matado, mas escolheu poupá-lo. Saul ficou emocionado e reconheceu sua injustiça, mas seu coração continuava tomado pelo ciúme. O fim de Saul foi trágico. Em sua última batalha contra os filisteus, sabendo que estava perdido, ele procurou uma feiticeira para tentar falar com o espírito de Samuel. O profeta já morto lhe disse que ele e seus filhos morreriam no dia seguinte. E foi exatamente o que aconteceu. Os filisteus derrotaram Israel, Jonatas foi morto na batalha, e Saul, ferido e sem saída, preferiu cair sobre sua própria espada a ser capturado. Quando Davi soube da morte de Saul e de Jonatas, chorou profundamente. Ele havia perdido seu maior amigo e o rei que, apesar de tudo, ainda era o escolhido de Deus. Assim termina o primeiro livro de Samuel, com a morte de Saul e o caminho aberto para que Davi assuma o trono. Mas essa história ainda não acabou. No próximo livro, segundo Samuel, veremos como Davi finalmente se torna rei e enfrenta desafios ainda maiores. Quer saber o que acontece depois? Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo.